A história de vida de hoje, amigos, venham ouvir uma trama fascinante e envolvente, chamada Entreguei-me por engano ao marido da minha melhor amiga. Querida, cheguei! Jussara, papai está em casa. Cadê a mamãe, minha pequena? Vem cá dar um abraço no papai. Ricardo acabou de voltar para casa após uma longa viagem de trabalho. Ele deveria retornar só no próximo fim de sem Rosana, mas um imprevisto no trabalho mudou os planos. Sem avisar Rosana, ele quis fazer uma surpresa para a esposa e a filha. Ricardo chamou mais algumas vezes, mas não houve resposta. Não sabia onde Rosana tinha levado a filha para brincar, e a casa estava destrancada. Ele pegou o celular para ligar para a esposa, mas a bateria havia acabado. Carregando a mala para o quarto, decidiu carregar o telefone e ligar para ela depois. Após dias longe da esposa e da filha, a saudade era imensa, e ele mal podia esperar para abraçá-las. Ao abrir a porta do quarto, Ricardo ouviu o som suave da água correndo no banheiro. Então, era Rosana tomando banho. Por isso não ouviu seus chamados. Jussara, provavelmente, estava brincando em algum lugar. A sensação acolhedora trouxe alívio a Ricardo após uma viagem de trabalho cansativa e cheia de contratempos. Na cama, as roupas de Rosana e de Jussara estavam espalhadas. Ele balançou a cabeça, sorrindo, e começou a dobrá-las cuidadosamente. Sabia o quanto a esposa se esforçava para cuidar da filha. Então, fora do horário de trabalho, ele sempre ajudava com as tarefas domésticas. Enquanto Rosana tomava banho, Ricardo arrumou o quarto. Depois, aproximou-se da porta do banheiro, deu 2 batidinhas brincalhonas e provocou. Ei, minha esposa, será que você adivinhou que eu ia chegar hoje e tá caprichando no banho? Tá demorando demais, hein? Seu marido já tá ficando impaciente aqui. O som da água do chuveiro caía suavemente no chão, criando um ruído tranquilo. Através do vidro embaçado, uma silhueta familiar estava de costas, aproveitando a água fria. Após 2 sem Rosanas longe da esposa, aquela imagem no banheiro acendeu uma chama de desejo em Ricardo. Ele rapidamente tirou a camisa incômoda e a calça jeans apertada, que já começava a incomodá-lo. Sem hesitar, Ricardo abriu a porta do banheiro, entrou e abraçou por trás a mulher que pensava ser sua esposa. Um grito estranho o fez parar. Um perfume diferente chegou ao seu nariz. Não era o cheiro familiar de Rosana. Ricardo piscou, as mãos tremendo, ao perceber que a mulher em seus braços não era Rosana. Ele a soltou, deu um passo atrás, os olhos arregalados de espanto, ao encontrar o olhar confuso de Kátia, a melhor amiga de sua esposa. Kátia estava igualmente atordoada, sem entender o que acabara de acontecer. Ricardo ficou paralisado, o coração disparado, enquanto pensamentos confusos giravam em sua cabeça. O contato inesperado despertou emoções que ele não deveria sentir. Mesmo sabendo que a situação era errada, Ricardo não conseguia desviar o olhar do corpo de Kátia. O ar no banheiro ficou pesado, carregado de tensão. Naquele momento, Ricardo se viu atraído por uma mulher que não era sua esposa. Tentando se controlar, ele quis sair do banheiro. Deu mais um passo para trás, mas os olhos continuavam fixos em Kátia. Desculpa-me, pensei que fosse a Rosana, mas... O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, misturando surpresa e constrangimento. Kátia, percebendo que estava nua diante do marido da amiga, puxou sua esposa. Ricardo ficou parado no banheiro por um tempo, lidando com seus conflitos internos e tentando se acalmar. Depois, vestiu-se e desceu. Kátia estava na sala, parecendo esperar por ele. Ao vê-lo, ela se levantou, olhou-o e sorriu. Um sorriso que fez o coração de Ricardo acelerar. Desculpa-me por te incomodar, mas por favor, não conta nada disso para Rosana. Ela pode interpretar mal, sabe? Eu ficaria apavorada. Fique tranquila, eu quero é esconder isso a 7 chaves. Como é que eu ia contar para ela? Se a Rosana souber, capaz de eu não ter mais casa para voltar. Ricardo disse, rindo alto, tentando quebrar o clima constrangedor. Sua brincadeira pareceu deixar Kátia mais à vontade. Ela se levantou,
pegou sua bagagem e se despediu. Bom, vou indo, tá? Fala pra Rosana que o presente dela tá na estante, tá bom? Muito obrigada a vocês dois. Já chamei o carro. Ou alguém vem me buscar? Já chamei, sim. O carro já chegou. Vou nessa. Kátia acenou despedindo-se e saiu rapidamente. Cada passo dela parecia uma fuga de algo que ela queria deixar para trás. Ricardo nem teve tempo de dizer "até logo" antes que Kátia desaparecesse pela porta. Ele ficou perdido em pensamentos, refletindo sobre o ocorrido. Culpava-se por ter sido tão descuidado, permitindo que o equívoco acontecesse. Sua mente, confusa, era invadida por novas sensações, puxando-o para um labirinto sem saída. Ele estava tão absorto que nem percebeu a esposa e a filha chegarem. "Papai! Mamãe, o papai tá aqui! Papai!" Jussara gritou, correndo para os braços dele. O som da voz da filha o trouxe de volta à realidade. Rosana, carregando sacolas, vinha atrás, com um sorriso doce e surpresa. "Você não ia voltar só, na próxima sem Rosana? Por que não me avisou? Eu teria ido te buscar." Ricardo abraçou Jussara, beijando sua testa e rosto, matando a saudade, e então envolveu Rosana em seus braços, dando-lhe um beijo suave na testa. "Queria fazer uma surpresa para as minhas meninas. Quem diria que, chegando em casa, não tinha ninguém?" Rosana deu um tapinha brincalhão no marido, fazendo biquinho. "Olha só, com essa idade e ainda inventando surpresas? Hoje levei a Jussara para a escola, brinquei com as crianças e fiquei exausta. Se soubesse que você ia chegar antes, podia ter ido com a gente. Mas tudo bem, teremos outras chances, né?" No meio da conversa, Rosana lembrou de repente. "Pera, esqueci. Cadê a Kátia?" Ainda imersa na alegria de ter o marido de volta após a longa viagem, ela esquecera completamente da amiga que esteve em casa pela manhã. Ricardo tentou manter a calma, pigarreou e respondeu. "A Kátia, ela já foi. Cheguei e ela estava saindo. Disse que deixou um presente para você na estante. Não sei o que ela veio fazer. Mas, nossa, a vida dela é complicada, né? Todo cara que ela conhece, quando chega a hora de falar em casamento, algo dá errado. Coitada, que destino." Rosana falava com pena da amiga. Ricardo apenas concordava, distraído. Enquanto abraçava a filha e ouvia a esposa falar sobre outra mulher, por algum motivo, sua mente estava cheia de imagens de Kátia, sem roupas. Para interromper esses pensamentos errados, Ricardo cortou Rosana. "Tô morrendo de fome, amor. Tem algo para comer em casa? Não comi nada ainda." "Vou fazer um macarrão rapidinho, tá?" Rosana disse, levantando-se e indo para a cozinha. Ricardo observou as costas dela e notou o quanto a silhueta de Rosana se parecia com a de Kátia. Só então ele entendeu por que cometeu o erro naquela manhã. Nos dias seguintes, a imagem de Kátia no banheiro não saía da cabeça de Ricardo. Ele tentava se concentrar no trabalho e na família, mas, nos momentos de folga, sua mente voltava àquele instante. O contato acidental daquele dia abriu uma porta que ele sabia que não deveria cruzar, mas que também não conseguia fechar. Nas noites seguintes, quando Rosana já estava dormindo, Ricardo sentava-se sozinho na sala. A luz suave da luminária atravessava as cortinas, criando um ambiente melancólico. Com um cigarro na mão, ele encarava o número de telefone que conseguira com a esposa. Após muita hesitação, decidiu pegar o celular. "Tá dormindo?" Ele enviou a primeira mensagem, ansioso e tenso, aguardando uma resposta. Passaram-se alguns minutos sem resposta. Ricardo sentiu um vazio. Talvez Kátia não soubesse quem mandou a mensagem, ou talvez estivesse tentando esquecer o que aconteceu naquele dia. Mas, para Ricardo, isso só aumentava seu desejo. Então, o celular vibrou, exibindo uma nova mensagem do número que ele aguardava. Seu coração disparou ao abrir a mensagem. "Quem é?" Ricardo ficou atônito. Apesar de esperar algo assim, não imaginava que ficaria tão desapontado com a resposta. Ele respondeu imediatamente. "Sou eu, Ricardo. Tá fazendo o quê? Tudo bem?" "Tô me preparando para dormir. Só isso." Ricardo encarou a tela, pensando no que dizer.
Ele sabia que um único passo em falso o levaria a uma situação sem volta. Naquele momento, todos os pensamentos sobre responsabilidade e felicidade familiar foram jogados para escanteio. Restava apenas a atração irresistível por Kátia. Ricardo decidiu ser honesto. Ele digitou o que sentia. Queria só conversar com você. Para ser honesto, não consigo esquecer o que aconteceu aquele dia. A mensagem foi enviada. E Ricardo sentiu uma ansiedade como nunca antes. O arrependimento bateu forte. E se Kátia achasse que ele estava tendo pensamentos errados e ficasse incomodada? E se ela mostrasse a mensagem para Rosana? Ele temia que Kátia o denunciasse para a esposa e a filha, já que ela e Rosana eram tão próximas, enquanto ele era apenas um outsider. A tela do celular permaneceu escura, sem resposta de Kátia. Ricardo sentia como se estivesse sentado sobre brasas. Queria apagar a mensagem, mas já era tarde. O cigarro em sua mão ainda ardia. Ele deu uma tragada profunda, soltando uma nuvem de fumaça branca. Só quando terminou o próximo cigarro, Kátia respondeu. A mensagem era curta, mas suficiente para despertar dúvidas no coração de Ricardo. Eu também. Ricardo não sabia se ficava feliz ou triste, se ria ou chorava. Antes que pudesse responder, Rosana desceu as escadas, esfregando os olhos. Por que você está aqui fumando a essa hora? Não vai dormir? Ricardo, assustado, largou o celular e inventou uma desculpa. É que teve um problema no trabalho, não tô conseguindo dormir. Vou subir agora, Misha, amor. Ele abraçou Rosana, deu-lhe um beijo leve e os dois subiram juntos. Com a esposa nos braços, a última mensagem de Kátia ecoava em sua mente, tirando-lhe o sono por toda a noite. As mensagens entre Ricardo e Kátia viraram rotina. Todas as noites eles se entendiam sem palavras, sem mencionar Rosana ou considerar como ela se sentiria com a ambiguidade entre seu marido e sua melhor amiga. No início, as conversas eram apenas trocas casuais, mas aos poucos tornaram-se mais íntimas, sem que nenhum dos dois percebesse quando isso aconteceu. Ricardo notava que esperava cada vez mais ansiosamente pelas mensagens de Kátia, mesmo sabendo que era errado. Ele sentia um entusiasmo intenso cada vez que o apelido verde que dera a ela aparecia na tela do celular. Seu coração batia forte enquanto aguardava as respostas dela. Certa noite, com Rosana dormindo profundamente, Ricardo não resistiu ao impulso. Ele saiu da cama em silêncio, desceu para a sala e, reunindo coragem, ligou para Kátia. O telefone tocou por um tempo, até que a voz doce de Kátia soou em seu ouvido, fazendo seu coração falhar uma batida. Sou eu? Por que tá ligando a essa hora? Kátia perguntou com um toque de surpresa, mas sem parecer incomodada. Queria só ouvir sua voz. Não consigo parar de pensar em você, Kátia. Ricardo falou baixo, temendo que sua traição fosse descoberta pela esposa. Após suas palavras, houve um longo silêncio. Ricardo podia ouvir a respiração de Kátia pelo telefone, como se ela estivesse ao seu lado. Finalmente, ela respondeu. Eu também. Não consigo parar de pensar em você, mas a gente não deveria fazer isso, você sabe. Eu sei. Sei sim, Ricardo suspirou. A culpa o inundava, mas ele não conseguia se controlar. Cada vez que penso em você, sinto um desejo maior. Não consigo me segurar, Kátia. Eu não quero destruir a família da Rosana. Não posso fazer algo que a machuque, mas também não consigo parar de pensar em você, naquele dia. A voz de Kátia tremia. Finalmente, o sábado chegou. O ar fresco de uma manhã de outono envolvia a pequena cidade, mas o coração de Ricardo estava em tormenta. Cada tic-tac do relógio aumentava a tensão e a ansiedade que o consumiam. Desde a noite anterior, quando Rosana começou a arrumar as malas para visitar a família no interior, Ricardo não parava de pensar no encontro com Kátia. Naquele meio-dia, Rosana e Jussara saíram de casa. Ricardo observou as duas desaparecerem na rua, sentindo alívio, misturado com culpa. Ele voltou para dentro, fechou a porta, como se quisesse bloquear o mundo exterior,
e os olhares de julgamento que imaginava. Ricardo e Kátia marcaram de se encontrar em um hotel bem distante de onde moravam, um lugar onde sabiam que ninguém os reconheceria ou os veria. Kátia chegou primeiro. Seu coração batia forte no peito. Ela caminhou pelo corredor longo, sentindo como se 1000 olhos a observassem, embora o lugar estivesse deserto. Parada diante da porta do quarto 402, hesitou, respirou fundo tentando acalmar o coração disparado e bateu na porta. Cheguei! Ricardo abriu a porta, seus olhos brilhando com excitação e nervosismo. Entra, vem! Ele disse baixo, com uma voz suave, mas cheia de magnetismo. Kátia entrou, olhou ao redor com cuidado e fechou a porta com firmeza. O quarto era simples, mas suficiente para guardar o segredo deles. Antes que ela pudesse tirar o casaco, Ricardo a puxou para seus braços, abraçando-a com força, como se temesse que ela desaparecesse para sempre se ele soltasse. Kátia não resistiu. Ela apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o coração de Ricardo acelerar, assim como o dela. Os beijos começaram lentos, mas intensos, como se quisessem eternizar cada segundo, gravando-o na memória. As mãos de Ricardo deslizaram suavemente pelas costas de Kátia, sentindo cada curva delicada de seu corpo. Cada toque dele fazia Kátia tremer, uma mistura de novidade e desejo ardente. Eles recuaram lentamente até a cama, deitando-se no colchão macio, como se compartilhassem um entendimento silencioso. Quando Kátia tocou o colchão, sentiu que toda resistência e racionalidade se dissolviam. Naquele momento, só restava o desejo de proximidade, de posse, de dar e receber o amor que ela reprimira por tanto tempo. Ricardo se inclinou, buscando-a com beijos ardentes e suaves. Kátia soltou um leve gemido. Naquele instante, ela já não pertencia mais a si mesma, completamente dominada pelas emoções intensas e pelos toques envolventes de Ricardo. Suas roupas foram caindo, uma a uma, até que não havia mais nada entre eles. Toda a timidez desapareceu quando se viram nus um diante do outro. Ricardo encarava Kátia, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento para sempre. Kátia, ali, delicada, frágil e irresistivelmente sedutora, fazia com que ele não pudesse conter seu desejo. Ricardo não conseguia conter o desejo avassalador. Seus olhos brilhavam ao olhar para Kátia. Tudo nela, suave e perfeito, parecia convidá-lo a tomá-la. Os beijos se tornaram mais profundos, mais intensos, como se ele quisesse fundi-la a si. Ele a abraçava, acariciando-a com suavidade, mas com uma paixão ardente que a impedia de parar. Ricardo se movia em sintonia com seus instintos. Os gemidos de Kátia misturavam-se aos suspiros dele. Cada movimento, cada aproximação fazia com que esquecessem o mundo, restando apenas o êxtase do desejo. Eles se fundiram, cada batida de seus corações, cada respiração ofegante, como se fossem um só. Naquele momento, nada mais existia além deles, além da paixão que queimava em cada célula, em cada toque, em cada beijo profundo. Ondas de desejo vinham uma após a outra, mas nenhum dos dois queria que aquele momento exaustivo terminasse. Como lobos famintos, eles se entregavam um ao outro, ignorando tudo ao redor, completamente entrelaçados. Em alguns instantes fugazes, Kátia sentiu uma onda de culpa a invadir. Em cada respiração ofegante de Ricardo, em cada toque apaixonado, a imagem de Rosana, sua melhor amiga, surgia em sua mente. Parte dela queria parar, escapar dos braços de Ricardo, mas as emoções intensas e o desejo avassalador dominavam sua razão. Kátia não conseguia resistir à paixão selvagem de Ricardo, mesmo que, no fundo, a dor da culpa crescesse dentro dela. Ricardo não era diferente. Enquanto levava a Kátia ao ápice do prazer, uma pequena parte de seu coração ainda ecoava o nome de Rosana, a mulher que sempre o amou e confiou nele incondicionalmente,
agora atraída pelo marido que ela mais amava e pela amiga em quem tanto confiava. Ricardo sabia que não havia justificativa para seu erro, mas, naquele momento, o desejo superava tudo, levando-o a mergulhar mais fundo no pecado. Eles se entregavam sem pensar nas consequências, dominados pela paixão. Envolvidos um no outro no fundo, tanto Kátia quanto Ricardo sentiam o peso esmagador da culpa em cada respiração, em cada batida do coração. Quando a paixão arrefeceu, Kátia fechou os olhos, tomada por um medo do que estava por vir, do olhar de Rosana ao descobrir a verdade. E havia uma verdade ainda mais aterrorizante. Ela percebeu que realmente amava Ricardo, não era apenas uma atração física passageira. Com a cabeça apoiada no braço forte de Ricardo, uma lágrima escorreu suavemente. Ela sussurrou: Ricardo, me desculpe, mas eu te amo. Eu também percebi que te amo, mas o que sinto com você, nunca senti com a Rosana. Mas a gente tá errando, né? Ricardo, amor não tem certo ou errado. Só quero que você saiba que eu vim até você, não só pelo desejo, não só pela novidade. Eu te amo. Ricardo a abraçou mais forte, como se quisesse afastar a ansiedade. Mas ambos sabiam que esse amor nunca teria um final feliz. Eles passaram o dia inteiro juntos, inseparáveis. Só ao cair da noite, Ricardo se despediu de Kátia para voltar para casa, temendo que Rosana fizesse uma videochamada para ver como ele estava. Kátia ficou em silêncio, observando Ricardo desaparecer pela porta, o coração pesado. Ela sabia que esse amor proibido só traria sofrimento, mas não conseguia se livrar da atração por essa paixão ilícita. Após provar o fruto proibido, não havia como parar. Naquela noite, de volta ao seu quarto, Kátia deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Embora não quisesse admitir, Ricardo tinha que aceitar a verdade. Ele sentia muita saudade de Kátia. Perdido em seus pensamentos, ele se assustou quando o celular vibrou. Olhou para a tela e viu uma mensagem de Kátia piscando. Seu coração acelerou, mas ele tentou manter a calma. Ao abrir a mensagem, leu algo curto e direto. Estou com tantas saudades de você. Ricardo mordeu o lábio com força. A mensagem não era apenas palavras, era um desejo ardente. Ele sentia falta de Kátia, não apenas no coração, mas com um desejo físico que o consumia. Depois de ler a mensagem, as pernas de Ricardo pareciam movidas por uma força invisível. Vai até o quarto dela! Mas uma parte de sua mente gritava, lembrando que sua esposa e filho estavam lá em cima, tão perto. Sua mente estava dividida entre a razão e a emoção. A razão insistia para que ele ficasse, que não cruzasse aquela linha novamente. Mas a emoção era como um furacão, empurrando-o em direção ao quarto de Kátia. Ricardo ficou parado por alguns minutos, tentando se convencer a ignorar a mensagem, mas as justificativas que ele criava não eram fortes o suficiente para segurá-lo. Ele se levantou e subiu as escadas com passos pesados. Cada degrau parecia intensificar o conflito dentro dele. Ricardo entreabriu a porta do quarto onde dormia com a esposa e viu Rosana abraçada ao filho, dormindo profundamente. Ele fechou a porta com cuidado e caminhou até o quarto ao lado. Parado diante da porta de Kátia, ele hesitou, respirando fundo. Sua mão segurava a maçaneta com força, mas ele não conseguia abri-la de imediato. A indecisão atingia seu auge, mas seus sentimentos o venceram. Ele girou a maçaneta devagar e entrou rapidamente. Kátia estava sentada na cama, vestindo uma camisola leve. Seus olhos o encaravam convidativos. Ricardo sentou-se ao lado dela, sentindo o perfume suave que emanava dela, uma fragrância que ele não conseguia resistir. Você está com medo? Kátia sussurrou ao ouvido de Ricardo. Ele a olhou e assentiu. Sim, estou. Mas quero estar com você mais do que tudo. Kátia sorriu, seus olhos brilhando como chamas na escuridão. Rosana está dormindo? Sim, ela está dormindo. Fala baixo, tá?
Se ela acordar, estamos perdidos. Se eu falo baixo ou alto, não depende de você. A brincadeira de Kátia despertou os desejos que Ricardo tentava reprimir. Ele a puxou para si, aproximando seus corpos. Através do tecido fino, o hálito de Kátia em seu pescoço o envolveu em uma onda de paixão irresistível. Ricardo não conseguia resistir ao olhar de Kátia. O desejo dentro dele explodia como um vulcão. Ele se inclinou, sussurrando em seu ouvido com uma voz grave e cheia de desejo. Você sabe que está brincando com fogo, não é? Kátia sorriu, um sorriso enigmático. E você? Tem coragem de brincar? Suas palavras, suaves e desafiadoras, acenderam algo primal nele. Sem mais se conter, Ricardo a abraçou suavemente, explorando cada curva. O contato os mergulhava ainda mais em um momento de puro êxtase. Quando tudo se acalmou, eles ficaram deitados lado a lado, sentindo o calor um do outro, mas ainda atentos a qualquer som vindo do quarto ao lado. Percebendo que já era tarde, Ricardo se levantou. Sua respiração ainda estava acelerada, mas sua mente voltava à realidade. Ele olhou para Kátia, seu rosto ainda marcado pela doce exaustão do momento. Sem precisar de palavras, ambos sabiam que era hora de ele partir. Ricardo vestiu suas roupas, deu um beijo leve nos lábios dela e saiu do quarto em silêncio, tomando cuidado para não fazer barulho. A porta se fechou suavemente atrás dele, mas ao se virar, Ricardo viu Rosana subindo as escadas. Seus olhares se cruzaram por um breve instante, carregado de peso. Ele estremeceu ao perceber o choque e a dor nos olhos da esposa. Rosana ficou parada, como se tivesse virado pedra, a mão segurando um copo de água tremendo tanto que ele quase caiu, despedaçando-se no chão. O som do copo se quebrando ecoou no silêncio, como um sino anunciando o que estava por vir. Os olhos de Rosana encontraram os de Kátia, mas sem nenhuma emoção. Kátia percebeu que seus erros foram descobertos e caiu de joelhos diante de Rosana, sem coragem de erguer o olhar. Ricardo também não conseguiu ficar de pé. Ele se ajoelhou ao lado de Kátia, ambos esperando o veredicto de Rosana. Ao ver os dois juntos, os olhos de Rosana pareceram se apagar, vermelhos de dor. Seu coração parecia esmagado, a dor tão grande que mal conseguia respirar. Rosana, Rosana, eu errei feio. Por favor, Rosana, me perdoa, me dá uma chance, implorou Kátia. Rosana, meu amor, me perdoa, me dá outra chance, por favor, suplicou Ricardo. Rosana, entre os dois, sentia o peso no peito. Cada palavra deles era como uma facada. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mas sua voz trêmula traía a tormenta dentro dela. Vocês dois, saiam da minha casa agora. Rosana enxugou as lágrimas, levantou-se e foi ao banheiro. Escovou os dentes, lavou o rosto, preparando-se para começar um novo dia. Ela sabia que precisava seguir em frente, apesar das dificuldades que a esperavam. Tinha seu trabalho, sua filha e um futuro pela frente. Divórcio, murmurou para si mesma no espelho. A palavra ecoou no vazio como uma afirmação firme de sua decisão final. Rosana encontrou Ricardo 2 meses depois, quando marcou um encontro para assinar os papéis do divórcio. Ricardo não era mais o homem vibrante que ela amara. Seu rosto estava pálido, magro, os olhos fundos, como se não tivesse dormido direito por semanas. Parece que ela não cuidou bem de você, né? Disse Rosana, com um tom de ironia. Ricardo baixou a cabeça, triste. Eu e Kátia não nos falamos mais. Rosana ficou surpresa com a notícia. Desde aquele dia, ela bloqueara todo contato com Kátia, como se a amiga nunca tivesse existido. Ela colocou os papéis e uma caneta diante de Ricardo, dizendo com firmeza: assine. A mão de Ricardo tremia. Ele não olhou para os papéis, mas para o rosto frio de Rosana. Rosana, por favor, me dá uma chance. Pelo nosso filho, por mim. Você tem coragem de dizer isso? Você acha que merece ser pai? Rosana o interrompeu, empurrando os papéis em sua direção. Seu coração, agora endurecido,
Não podia mais se abalar por aquele homem que a traíra. Vendo a determinação de Rosana, Ricardo sabia que não havia mais chance de perdão. Sua mão tremia ao tocar os papéis do divórcio, mas, por fim, a caneta deslizou, encerrando oficialmente um casamento que já fora feliz. A vida de Ricardo agora era só vazio e culpa. Ele sabia que esse era o preço por seus erros. Antes que Rosana saísse, ele conseguiu dizer: "Eu sinto tanta saudade. Deixa eu ver nosso filho, por favor." Rosana seguiu em frente, deixando para trás sua frieza, mas lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Ela sabia que a vida seria difícil, mas viveria por sua filha. Jamais perdoaria um homem que jogou fora a honra da família por emoções pecaminosas. Rosana sentiu um alívio e sabia que, no futuro, ela e sua filha abririam uma nova página em suas vidas. E assim termina a nossa história. Junte-se à conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que o amor e a paixão justificam tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com amigos prontos para mergulhar em um mundo de romances proibidos, segredos e emoções avassaladoras. Obrigado por escolher nosso canal e embarcar conosco nessa jornada de histórias apaixonantes e dramáticas, tão reais quanto a vida. Esperamos você nas próximas histórias.